E aí pessoal, tudo bom? É o seguinte, hoje eu vou falar pra vocês sobre a doença do carrapato, como eu tinha falado no último vídeo, tá? O que acontece? A doença do carrapato ela é transmitida pelo carrapato, tá? Mas quero ingerir esse patógeno, tá legal? Ou seja, ele tem que ingerir a Ehrlichia, tá? A Ehrlichia canis, no caso, que é o nome científico, de um cão já contaminado, e depois vai passar para o outro cão não contaminado, através do repasso sanguíneo, ou seja, da alimentação, quando ele vai picar o animal, né? O que acontece? A doença do carrapato, qual que é o principal sintoma? O que a gente vê principalmente no animal? Ele vai ficar desanimado, tá legal? Ele vai começar a ficar com anorexia, ou seja, ele vai ter diminuição e às vezes parar de comer, tá? A hiporexia é a diminuição e a anorexia é a ausência total de alimentação. Ele não vai se alimentar mais. A partir daí, o animal começa a ter anemia, bem característica anemia, e também, além da anemia, a trombocitopenia, que é a queda de plaqueta. A anemia vai deixar o seu animal bem debilitado, vai ficar bem desanimado, tá? Ele vai ficar, por exemplo, se o animal é ativo, ele vai ficar quietão no canto dele, não vai querer mais brincar, correr e tudo mais. As plaquetas baixas, o que elas afetam? Ela vai afetar na contenção de sangue no vaso sanguíneo. Ou seja, a capacidade de manter o sangue circulante nos vasos é dada também às plaquetas, tá legal? Ou seja, se o animal tiver plaqueta muito baixa mesmo, vai começar a ter hemorragia espontânea. O que é isso? Vai começar a sangrar nariz, vai começar a dar mancha roxa na pele, diarreia com sangue, parecida com a parvovirose, mas nesse caso é pela plaqueta baixa, tá legal? Sintomas que a gente vê na clínica. Nesse caso, a gente vê muito, além às vezes, anorexia e também de debilidade, ou seja, o animal bem desanimado, os animais geralmente chegam fracos, tá? E chegam também magros, tá legal? Até que a magreza é um sintoma meio clássico de quando a Ehrlichia se torna crônica. Ou seja, se o animal não tem defesa suficiente para acabar com ela em primeiro momento, ele pode, às vezes, controlar ela, tá legal? E nesse controle que o organismo faz, ela pode perdurar no animal sem apresentar sintomas evidentes, porém com alguns sintomas leves. Por exemplo, aquele animal que come e não vai engordar, tá legal? Mas o engordar não é o normal, aquele magro normal não. É tipo assim, mostrar a costela, tá legal? Esse magro que a gente vê que realmente tá magro, tá? A partir daí, o que é interessante fazer? Leva no veterinário, ou no seu veterinário que já está acostumado a levar, ou em qualquer um que tenha capacidade de diagnosticar uma doença de maneira eficaz. Porque quanto mais tempo você deixar, tá, menos chance você tem de recuperar, como toda doença. Mas a erliquiose ela tem a vantagem de ser tratável. A desvantagem da erliquiose já é a questão de que o animal não consegue gerar imunidade de uma maneira eficaz contra a erlíquia. Ou seja, o animal melhorou? Melhorou, beleza. Pode pegar de novo? Pode. Tá? Então é interessante você fazer o controle de ectoparasitas. Tá? Tem um vídeo que eu vou deixar no final, o link para vocês verem algumas medicações para fazer controle de ectoparasitas. Então, controlando os ectoparasitas, você tem uma grande chance de seu animal não pegar de novo a doença do carrapato, a erliquiose. Tá? Outra coisa também, na clínica, um dos sintomas tá bem característicos, que assim, 80% dos animais que chegam com erliquiose vão ter é febre, tá bom? Febre assim, 39,5, 40. Tem cães que chegam com febre muito alta, tá? Dependendo do estágio que esteja, a anemia e a trombocitopenia desse animal, quando você coleta o sangue, põe no tubo e deixa o sangue sedimentar, ou seja, todas as células sanguíneas irem para o fundo, eu considero normal que 2/3 de todo o volume sejam de sólidos, tá? Células como um todo. E 1/3 só seja de líquido, tá bom? Geralmente quando tem uma doença do carrapato, fica em 50% ou até menos, tá bom? Dependendo da gravidade da doença. A partir dessa ideia da gravidade da doença, é importante falar que se você é aquele dono que gosta de postergar o tratamento do seu animal, ou seja, não, depois eu levo e tudo mais, saiba que, como toda doença, quanto mais tempo você deixa, pior é o tratamento e menos chance o animal tem. Além disso, no caso da doença do carrapato, ela tem uma desvantagem que se você deixar muito tempo, ela acaba dando uma anemia muito grave e se faz necessário a transfusão, tá legal?
Em muitos casos a transfusão resolve, porque o que acontece? Dá força para o seu animal conseguir responder à doença sozinho depois, junto com as medicações, tá? Medicações. Quais medicações que são utilizadas basicamente? Antibiótico, beleza? E também suplemento. Usa-se muito Hemolitan, tá legal? Ele é um suplemento, mas ele não cura, tá? Por isso que eu falei o nome. É um suplemento que você vai usar junto, mas se tiver a erliquiose e usar só o Hemolitan, não vai resolver seu problema, beleza? E junto com o antibiótico. O antibiótico vai chegar e realmente matar ali a Ehrlichia, beleza? O problema é o seguinte, igual eu já disse, a Ehrlichia pode voltar. Se voltar, mesmo tratamento, tá bom? Quando é feito o tratamento para a erliquiose, o tratamento é muito longo. Geralmente 21, 30 dias, dependendo do protocolo que o veterinário vai adotar. Juntamente com isso, é interessante ser feita também a administração de protetor gástrico, tá legal? Ranitidina, omeprazol, tá? Geralmente meia hora a 1 hora antes da primeira medicação. E outra, o antibiótico de eleição utilizado para a doença do carrapato e o Hemolitan, tá? Ou eu não sei qual que você vai usar, um exemplo também que eu geralmente indico muito é o Hemolitan. Tem que dar uma diferença de tempo entre antibiótico e esse suplemento. O que acontece? O princípio ativo do antibiótico, se usado na mesma hora que esse suplemento, componente do suplemento vai quelar o antibiótico. Ou seja, ele vai grudar no antibiótico e vai deixar ele sem efeito. Tá bom? Ele vai ingerir aquilo lá, não vai ter efeito nenhum ou efeito muito baixo, não tendo um resultado satisfatório. Resumindo toda a situação da erliquiose. A erliquiose é transmitida pelo carrapato, ou seja, quer evitar a erliquiose, controla o carrapato. A erliquiose ela pode ficar incubada durante 21 dias, em média, tá? Até desenvolver sintomas, ou seja, tem gente que fala, poxa, mas meu cachorro não tem carrapato, eu tenho carrapato há um mês atrás. Tem um período de incubação. Esse período ele existe, então, mesmo que seja um mês atrás, seu animal pode apresentar só agora a erliquiose, beleza? Isso é normal, tá legal? E o tratamento é longo, 21 dias. Tem tratamento? Tem. Cuidado para não deixar chegar em um caso de anemia muito grave para precisar de transfusão. Começou a fazer o tratamento? Faz certinho, não atrasa, não esquece, tá bom? Como toda antibiótico terapia, esquecer um pouquinho faz diferença. Tratou beleza do seu animal, o que a gente tem que fazer? Controlar todo o ambiente, igual eu já falei. Basicamente, é isso. Outra coisa, não meçam a temperatura do seu animal pelo focinho. Muita gente fala, o focinho está frio e o animal não está com febre. Isso não é verdade, tá legal? Se o animal está quente, já viu animal com 40 graus com o nariz gelado, tá bom? Então não associe. Quer ver se o animal está quente ou não? Geralmente é barriga. Onde não tem pelo, você consegue sentir muito bem a temperatura do seu animal, beleza? Então, qualquer doença que o seu animal venha a ter, não esperem para poder levar no veterinário, beleza? Então, no mais é isso aí. Se você curtiu o vídeo, dá seu joinha, compartilhe nas suas redes sociais. Se você quiser ficar atualizado com próximos vídeos, inscreva-se aí no canal, tá bom? Você vai ser o primeiro a saber quando o vídeo sair. Se você tem alguma dúvida, escreve nos comentários. E é só, galera. Até mais.